Oi, gente bonita, casada, solteiro, eu sou Roberta Almeida, psicoterapeuta, e tô aqui para falar com você que busca ter ou manter um relacionamento afetivo e efetivo. Hoje nós vamos falar um pouco de comunicação. A gente já falou em alguns momentos, deu uma pincelada sobre isso, mas é muito importante no relacionamento a gente ter a liberdade de se comunicar. Como é isso? Eu não falo, não cuido, não converso. Muitos casais vão começar pelo individual. Tem muitas pessoas que têm uma grande dificuldade de se expressar, de se colocar na vida, de compreender o que está acontecendo dentro dele. Então, vamos começar pelo indivíduo, né? E depois a gente entra na história da relação, como tudo que a gente vem falando. Tem falsa timidez. Eu fico inseguro de falar, eu tô tímido, não sei se eu coloco o que vai falar. O se colocar, o conversar, o se posicionar na vida é um treino. O mais importante é a gente ser comprometido com a nossa forma de ser. Então, por exemplo, tô em casa, não tô muito bem, eu tô um pouco triste, chateada. E aí na relação, não, tem obrigação, tem as tarefas que precisam ser feitas. Em vez de eu falar, olha, hoje eu não tô muito bem, ou me ajuda, hoje eu não tô conseguindo, hoje tá difícil, eu me fecho, eu me calo e às vezes vou fazer as coisas que precisam ser feitas. Fica um barulho na minha cabeça, eu posso sentir raiva e descontar essa raiva na relação. Isso pode ser difícil para eu engolir alguma coisa. E quando a gente fala de relacionamento e a gente se fecha, a gente não coloca o que a gente pensa, a forma que a gente pensa, a gente vai criando um distanciamento na relação. E esse distanciamento na relação que vai virando um ruído, pode ser um barulho e que pode ser que lá na frente a gente culpe o outro, culpe o formato. É muito comum ter relacionamentos onde a gente vê que uma parte se coloca muito, como se fosse quase mandando. Faz isso, faz aquilo, né? E o outro mais quieto ou mais quieta, aceita, deixa passar, não vou falar isso, a pessoa vai mudar. E isso vai complicando. Esse silêncio, ele é um silêncio barulhento. E se eu não coloco a minha visão, se eu não coloco a forma que eu tô enxergando, primeiro, eu não boto limite nas coisas que estão acontecendo, eu não valorizo, eu não me valorizo das coisas que são importantes para mim, de se posicionar no que é importante. Eu não dou chance do outro me conhecer, do outro perceber a forma que eu sou. Eu tenho muita dificuldade em gritar. Essa coisa de explodir, isso é a minha história, isso é o meu processo de vida. Então eu tenho muita dificuldade com isso. Qualquer pessoa que eu me relacione, se eu não colocar isso e isso não for importante e a pessoa respeitar esse meu jeito, vai ficando difícil. Primeiro porque assim, eu vou gritar junto, não, eu não gosto de gritar, então também eu faço de tudo para eu não ter que gritar. Mas eu emburro, revido, a gente tem a brincadeira do ok, beleza, eu vou contar um pouco dessa história, mas é uma forma que eu achei de escorregar desses enfrentamentos que às vezes precisa gritar. Ok, beleza é assim, hoje briguei na minha relação, por qualquer motivo, e vem um WhatsApp enorme, gigante, com porque isso, porque aquilo, porque aquilo outro, porque aquilo outro. Quando chega, e tanto faz o que está escrito, tanto faz, o importante é o sentimento que isso gerou dentro de mim. Se isso vem agressivo, ou se em vez de vir um WhatsApp, vem a raiva da pessoa, somos seres humanos e nem sempre a raiva é comigo, pode ser a raiva da situação, não interessa. A raiva do outro, ela chama a minha raiva. Então é uma coisa que vem além do que eu possa ter controle. A minha raiva chama. Se eu responder com a mesma raiva, a gente começa a competir, a gente começa a falar coisas que podemos nos magoar e nos arrepender lá na frente. É aquela história que assim, perdi a cabeça, falei um monte de coisa, 1000 desculpas. Mas aí você já falou,
Você já disse o que não precisava ter dito, já criou um ruído na relação enorme. Então eu, por um mecanismo de defesa, tá? E isso a Heleninha me ajuda muito, né, nas terapias, né, com ela e conversando com ela, que eu precisava achar um jeito de me defender disso. Porque a gente lida com o ser humano tem raiva, tudo que ele não compreende, o primeiro sentimento que vem é raiva, e eu precisava achar um jeito de lidar, porque isso não tirava o amor, o carinho, o respeito que eu tenho pelo meu companheiro ou companheira, tanto faz, mas assim, é sentimento conversando com sentimento. Então, virou uma coisa meio automática. Quando vem esse sentimento de raiva e de alguma forma eu me sinto ameaçada, ok, beleza. Na realidade é só o ok. Não, porque você vai fazer isso. Ok. Não. Isso não quer dizer que eu dentro de mim não esteja com a raiva gritando. Eu só não devolvo a mesma raiva para a pessoa, porque eu sei o estrago que isso pode fazer no outro, um estrago que isso pode fazer em mim e um estrago que isso gera numa relação. Então isso é uma brincadeira, algumas pessoas que me conhecem sabem do ok, beleza, é uma forma de se defender. E aí quando as coisas acalmam, quando a gente consegue respirar e compreender que a gente sentiu raiva e falar não, vamos cuidar da relação, é hora de sentar e falar, olha, você falou isso aqui, eu não concordo, eu não gosto, não consigo, vamos pensar em outra forma. A comunicação, ela vem construindo alguma coisa para ser diferente. Por quê? O meu olhar da situação é o meu olhar da situação. O olhar do outro pela situação é o olhar do outro. E muitas vezes eu converso, eu enxergo assim, amarelo. O outro fala para mim, mas eu tô enxergando azul. Ok, você tem direito de enxergar azul, eu tenho direito de enxergar amarelo, e tá ótimo, como a Heleninha sempre nos ensinou, liberdade de fé, liberdade de ser a gente, liberdade de falar a forma que eu penso. E quando a gente fala de relação, e principalmente a relação amorosa, a gente precisa ter a liberdade de colocar a forma que eu penso e que eu gosto, e eu preciso dar liberdade para o outro, para minha companheira ou meu companheiro, de falar do outro. Não precisamos ser iguais, não precisamos chegar então bonitinho, estamos assim, lindo, coraçãozinho, maravilhoso, decidimos que vai ser tudo lindo, vermelho, cor de coração. Não é assim. Às vezes, pra gente chegar num cuidado junto, né, numa solução junto, é conversado, é amadurecido, um cede um pouco, o outro cede mais um pouco. Mas ter a liberdade de falar o que não gosta, ter a liberdade de colocar que tem medo, colocar as inseguranças, colocar a nossa parte humana na relação é muito importante para que seja uma relação duradoura. Quantos casais procuraram a gente depois de anos e anos de casado e você começa a conversar com um, você começa a conversar com outro, são mundos totalmente diferentes. E às vezes a gente pergunta, mas tudo isso que tá aí, que você tá falando, você contou pro seu companheiro, pra sua companheira? Não. É uma solidão, é um distanciamento. Muitas vezes vem medo. Medo de quê? Nós já vamos voltar no medo, mas por que medo? E isso vai fazendo o quê? Vai deixando a gente numa situação aprisionado. A gente vai ficando aprisionado numa relação. Porque imagina o que é. Vamos dar um exemplo bobo. Aquela coisa, né? Um acorda de manhã cedo, da noite, do dia, um tá mais acostumado. Então eu passo a entrar na relação para agradar. Eu sou da noite, por exemplo, e meu companheiro é da manhã. Então ele acorda às 6 da manhã, vai jogar, vai fazer esporte de manhã, acorda milhão. Eu de manhã tô naquela lerdeza. Mas porque a gente tá namorando, porque é gostoso, o que eu vou fazer? Acordo cedo, vou no pique, vamos junto. Só que o meu ritmo biológico, de noite eu não durmo na mesma hora que ele. 10 horas, 9 horas, 11 horas, meia-noite, não interessa. É o conceito que eu tô colocando. Eu faço isso 1 mês, 2 meses, 1 ano. Primeiro, eu tô ensinando ele que eu sou da manhã.
Eu sei que eu não sou, mas para agradar ele, eu faço isso. Ótimo, até o momento que o meu biológico pede para mudar. Eu posso começar a ficar irritada de manhã, eu posso começar a criar problema onde não tem, eu posso começar a criar atrito e dificuldade simplesmente porque eu não me observei e eu não me coloquei. Aí passa um ano, 6 meses, um mês, passa um tempo. Começa a vir sentimentos que a gente não compreende, questões aqui dentro que viram um ruído na relação desse tamanho, porque eu que era toda fofa de manhã, que participava, que jogava, de repente, não quero mais, é um saco, não gosto. E vamos dizer que até aí, ok, me coloco, vamos falar, olha, sinto muito, não dou conta. Hoje a gente faz ginástica à noite, ou de manhã, eu tentei, eu juro que eu tentei, eu fiz tudo que eu podia, mas assim, o meu biológico não aguento. Olha que legal, me coloquei, expliquei, entendeu? Só que aí eu não tenho medo de falar, medo da situação. O que eu faço? Começo a brigar, começo a reclamar. Ai, que saco que você faz ginástica de manhã. Ai, que saco que o café da manhã tem que ser às 6 da manhã. Ai, porque você tá fazendo barulho. Ah, porque quando você acorda cedo me acorda. Eu começo a criar dificuldades no meu dia a dia e que num processo terapêutico, e quando a gente vai investigando e vai conversando, é simplesmente cansaço físico. E que a gente não se coloca, porque quer agradar, porque, enfim, o porquê tem 1 milhão de porquê, aquilo que a gente fala. Cada um tem uma digital, cada um tem a sua história, cada um tem um porquê. Mas se eu não observo isso em mim e eu não coloco isso para minha parceira ou para o meu parceiro, a dificuldade tá ali. E vão criando ruídos. A companheira maravilhosa, super legal, que me acompanhava para jogar tênis todo dia de manhã, passa a ser o quê? Um monstro de manhã. Irritada, brava. Por quê? Não conversou. Primeiro, não se observou e não conversou. Isso vão criando ruídos e dificuldades na relação. Outro motivo que a gente tem dificuldade em se colocar, que é o seguinte. Quando alguma coisa tá muito ruim na nossa vida, às vezes a gente até sabe dessa dificuldade, às vezes a gente até entende, né, aqui dentro, na observação que tá. Mas tem um sentimentozinho nosso que acompanha a gente, que diz assim, ai, mas vai dar um trabalho, ai, mas falar disso, ai, jura? Vai dar um trabalho. Esse sentimento chama-se indolência. Quantas e quantos casais a gente deixa de falar, a gente entra numa situação cômoda, porque é fácil dizer, porque o outro lado não para de falar, ai, como é chato, ai, como fica no meu orelha, ai, como fica falando um monte. Só que a nossa indolência diz assim, ai, deixa, amanhã passa. Deixa, não vou nem falar nada, amanhã passou, já esqueceu, já mudou. A nossa indolência vai deixando uma relação com ruído. A gente vai construindo uma relação distante. Eu já não falei ontem, eu já não falo hoje. Porque imagina se eu falar, eu vou ter que dar trabalho. Vai dar trabalho porque a gente vai ter que conversar da relação, vai dar trabalho porque a gente vai ter que negociar. Vai dar trabalho porque eu não vou talvez ter que poder ficar no meu jogo o dia inteiro, ou no futebol, ou passeando. Se eu quero mudar alguma coisa, eu tenho que me esforçar para mudar. Se a relação tem ruído e a gente sente isso, eu preciso do meu esforço de fazer a mudança. A rotina não tá boa? Tá pesando para um dos lados? Eu vou ter que mudar. Não dá para ficar alienado das coisas que estão acontecendo. Não dá para ter uma relação achando que tá tudo bem, onde não transa, não janta, não conversa, não tem um lazer, não tem objetivo em comum. Aonde vocês acham que vai parar essa relação? Vai se dividindo. Então, ter a conversa, ter o jantar junto, dá trabalho. É persistência, é construção, é uma peça em cima da outra. E a nossa indolência diz assim, ai, deixa pra lá. Ai, tô afim não. Ai, vai ser um saco. Falar pra quê? Vai gritar, vai encher o saco, vai me irritar, vai falar um montão. E aí a gente entra numa outra coisa que é assim, eu posso ter medo de falar.
Cada um tem as suas ameaças. Se existe o medo, existe uma ameaça. E a gente precisa junto identificando essas ameaças. A Neninha sempre fala pra gente, ensina, uma forma de ver isso é se distanciar um pouco do problema e tentar se colocar na situação pra gente pensar o que pode ser. Será que se eu colocar, a pessoa vai deixar de me amar? Falar das coisas que eu não gosto tanto na relação ou que mudaram, porque isso também acontece. Relações que vão crescendo e construindo e estando há anos. Eu casei com 25, hoje eu tenho 35. 10 anos se passaram. Olha quanta coisa mudou. Eu já não sou a mesma pessoa de 25. Se eu deixo de comunicar, se eu deixo de falar, as coisas mudaram. As minhas vontades, viagem, hoje eu quero ter filho. Ontem eu queria trabalhar, antes eu queria fazer faculdade, agora eu preciso fazer esporte porque eu tô envelhecendo. Será que se eu deixar e mostrar o meu verdadeiro ser, a parte boa e a parte humana que não é tão boa, os meus sentimentos quando eu tô carente, quando eu tô com raiva, quando eu me sinto incompetente, que eu começo a ser falsa, desdenhar tudo, isso fica tudo aqui dentro. Isso fica tudo num barulho na minha cabeça. Eu vou criando aqui dentro e eu não divido com o outro. O outro olha, tá lá ela, toda bonitinha, arrumada pra trabalhar, café da manhã sorrindo, só que tá desplugada do mundo. É um ser alienado, porque não pode conversar, porque não pode se colocar. Se for falar de um medo, a pessoa pode desdenhar, pode achar que é bobagem. Ah, isso é bobagem, não tem nada a ver. De novo, dá trabalho, cuidado. Dá trabalho construir uma relação. A ameaça pode perder uma situação financeira, uma base que te ajuda, que te dá segurança. Pode ser uma ameaça? Pode ser. E por que eu tenho que saber qual é a ameaça? Para eu saber o porquê que eu não me coloco. E a gente poder trabalhar esta nossa insegurança, porque pode ser um medo real, certo? Pode ser uma coisa assim, não, é real, como pode ser uma coisa inventada da minha cabeça. Eu já vi em casais que eu falei assim, mas você precisa se preparar para conversar sobre isso com a pessoa. Vamos supor, o desejo de ter um filho é muito grande dentro de mim. Mas a minha esposa é daquelas que é workaholic, que trabalha, ama, nem pensa, não quer pensar em ter filho de jeito nenhum, mas é um sonho. Já falei, mas eu não coloquei como se fosse um objetivo, com prazo, com tamanho, com vamos se planejar para isso. E a pessoa nem sabe. E isso fica aqui, tô ficando velho, tô passando da idade, daqui a pouco eu vou ser avô do meu filho, não vou ser pai. Então coloca da importância, coloca, mas eu posso perder. É a pessoa que eu amo, é a pessoa que eu quero, mas eu não coloco uma coisa que é tão importante. E se for minha companheira ou meu companheiro de verdade, vai compreender a importância que isso tem na minha vida para ir junto. Falou, olha, esse ano não dá porque eu tô acabando uma pós-graduação, mas vamos organizar pro ano que vem, eu já não vou pegar um trabalho a mais, eu não vou entrar num formato novo, de cargo novo, que tem que trabalhar horrores, pra gente poder ter filho. Porque é importante, porque se eu não fizer os objetivos em comum, pode acontecer da gente se separar. E esse casal se separou. Ele seguiu a vida dele, achou outra pessoa, teve filho, uma filha linda, por sinal, e ela ficou. E quando se separou, ela tomou o susto de dizer, nossa, eu podia ter ouvido, podia ter colocado, né? Ela não quis, entrando no objetivo, não era o objetivo dela naquele momento. Como dizem, fila anda. Comunicar objetivos em comum. E quando a gente vai descobrindo os nossos medos, quando a gente vai descobrindo as ameaças que estão por trás, a gente elimina e trabalha isso dentro da gente, que essa é a bênção de todo esse trabalho da Casuro e da Heleninha, né? A gente vai entrando em paz com a gente. Nossa, esse monstro inteiro. Era só isso? Eu vou dar um exemplo bem bobo da nossa carência. Uma vez eu fui pra terapia com a Heleninha, 1 milhão de problemas. Eu tinha tanto problema naquele dia, eu tava tão virado do avesso, eu tava tão triste, a vida tava tão difícil, as coisas estavam tão complicadas, ansiosa pra chegar o momento de conversar com ela. Cheguei, sentei e comecei. Por que isso, por que aquilo, porque tá difícil isso? Sei lá quanto tempo eu falei. Ela com aquela calma dela vira pra mim assim, minha filha, quanto tempo faz que você não dorme? Falei, realmente, faz uns 3 dias que eu tô dormindo pouco e eu preciso de sono. Ela falou, então eu vou te fazer o seguinte,
nós vamos parar a sessão aqui, você vai naquela salinha azul aqui do lado, você vai dormir 40 minutos, você fique tranquila que alguém vai te chamar, aí quando você acordar, você volta e a gente vê o que sobrou desses problemas todos na tua vida. Como assim? Eu dormi, eu acordei, feliz da vida, achando solução, nada era tão grande assim, nada era um problema tão grande assim. Por que isso? Porque a gente não se observou, a gente não entendeu as nossas necessidades e a gente faz isso. Todos os meus medos naquele dia, que eram enormes, eram de outro tamanho, porque eu tava com uma necessidade básica não suprida, carência. Então aquilo ficou gritante. E isso é uma experiência minha comigo, que eu sei que é verdade. Hoje eu não preciso nem mais falar com ela, eu já sei que eu preciso dormir. Tem horas que assim, deu no meu limite, para tudo. Vou descer do trem, para o trem que eu vou descer, deixa eu dormir. Depois que eu dormir e acordar, eu posso até empurrar o trem se precisar, mas agora esquece de mim. Hoje eu sei isso em mim, hoje eu aprendi isso em mim para dar limite na vida. Com os meus filhos eu faço isso. Eu falo, ó, deu. Daqui pra frente eu vou morder se vocês não deixarem eu dormir. Já falei do modo sanatorinho, né? Mas é meio isso, assim, chega uma hora que eu preciso desplugar. A fome eu enrolo, mas o sono não. Imagina o estrago se eu não observo isso em mim. Imagina o estrago se eu não comunico isso pro meu parceiro ou minha parceira, a importância que isso tem. Se ela quer ter ou ele quer ter um parceiro de bem, tem pessoas que é comida. Não me deixe sem comer. Vou virar um leão. Tem até um comercial maravilhoso que fala disso, né? Que mostra, cadê você? De repente come e volta a ser o ser humano. A gente é assim com a necessidade básica. Isso é a nossa carência que berra. Então prestem atenção e olhem a comunicação. Olhem dentro do relacionamento de vocês, se vocês têm liberdade de conversar, se vocês têm liberdade de falar como é que vocês estão, sem julgamento, sem a pessoa ter que ter um acerto, a resposta, só liberdade de colocar, sem medo de ser feliz, sem medo de perder o parceiro ou parceira, sem medo de não ser amado, sem medo do julgamento. Você precisa se aceitar com as suas dificuldades. Se você se aceita, você ajuda o outro a te aceitar. E é o que eu falo sempre. A nossa mentora Helena Martins está aí. Eu não preciso saber a resposta de tudo. Eu não preciso ter a resposta. Eu preciso saber, amadurecer sobre isso, saber para quem eu posso recorrer, aonde eu posso pedir ajuda para isso. Saiba teu limite, saiba o teu tamanho, saiba onde aqui eu piso em segurança, vai que eu tô junto. Aqui eu não sou tão seguro nisso. Não adianta, não é minha praia. Eu já falei da minha dificuldade de cozinhar. Bota 4 panelas para eu administrar, uma vai queimar. Eu tenho que ser uma de cada vez. Não adianta, esse é o meu tamanho, não sei cozinhar. Aprendi a fazer muita coisa, não morro de fome. E hoje faço até coisas gostosas, mas eu sei o meu limite. E eu coloco o meu limite. E admiro quem cozinha bem, admiro. Não é meu forte. Não posso mentir, fingir, sofrer, ser uma coisa que eu faça arrastada, que eu não quero. De novo, se observe, acha onde você tem um terreno seguro e aonde não é tão. Coloca pro teu parceiro, pra tua parceira. Desequilíbrio financeiro, tudo. Tarefas, filhos, família. Onde entra tudo isso? Como é que eu ponho o limite? Como é que eu me coloco? Ah, mas vai gritar comigo, vai berrar comigo. Aprende, ok, beleza. Espera acalmar. Poxa, eu falei com amor e com carinho e o outro veio gritando. E outra coisa, eu para aprender a me colocar demorou muito. Quantas vezes, a única forma que eu conseguia me falar o que tava era aos prantos. Mas eu não deixava de falar. Fui aprendendo as dificuldades da vida, com terapia, com a Heleninha. Minha filha, você precisa se colocar, minha filha, você precisa se colocar. Eu falei, eu vou, mas eu preciso me sentir segura. Pode até treinar antes, pensar antes. Acha a tua forma. E vale ser chorando. Eu só acho que não vale ser com raiva e brigando. Eu acho que não é assim que a gente resolve as coisas. Quando a gente tá com raiva, como diz nossa mãe, a gente só faz besteira. Então é melhor segura, acalma, entenda e se coloque. Tá bom, gente? Bonita? Ficamos por aqui. Um beijo enorme e até o nosso próximo encontro.